Bom, o nosso trabalho final de tecnologia aplicada aos materiais elétricos, que se consistia no dimensionamento de materiais e equipamentos para um sistema industrial, cujo sistema industrial escolhido foi um terminal marítimo, ele se baseia, resumidamente, no enfoque de que o setor portuário no Brasil ele tem crescido de forma muito notável ao longo dos últimos anos, e isso se deve muito à exportação de minério retirada aqui no país. E dentre os muitos processos e equipamentos envolvidos, né, nessa extração, a gente tem a parte da recuperação de minério, o minério ele é estocado em uma parte de solo e após a sua retirada, e são necessárias máquinas chamadas recuperadoras de minério para locomover, né, esse material é, até onde ele vai ser armazenado novamente ou redistribuído. Para isso, bom, o nosso trabalho final, bom, para o dimensionamento estrutural, a gente pensou que nas partes da recuperadora, né, que ela possui 5 sistemas principais, que são a ancoragem, translação, a lança, deslocamento e o giro. E toda essa estrutura ela é posicionada sobre trilhos e ela ainda consegue se movimentar, girar, né, e ainda tem um deslocamento vertical também. Sabendo disso, a gente pôde fazer uma base do posicionamento de alguns motores para funcionamento da estrutura e posicionar eles no sistema, né? E aí a gente tem uma demarcação mais ou menos de onde eles ficariam, assim. Para começar falando aqui dos condutores, né, o nosso tópico 1.2.2, nós dividimos os 6 motores em circuitos separados por tensão, número de condutores, seção, classe de isolamento, isolação, tipo da isolação do condutor, dessa seguinte forma aqui, ó. Então, motor da roda de caçambas, da bomba 2 da roda de caçambas, né? Tem essa tensão, esse número de cabos, esse número de condutores, essa seção, esse tipo de isolamento com essa tensão nominal de isolamento, a tensão máxima permitida pelo cabo. E fizemos isso para todos os motores de todos os circuitos, inclusive os de média tensão. Beleza. Como nós fizemos isso aqui? Analisando a tensão que precisava ser cada um dos motores e, logo após vou explicar, verificando quais cabos iríamos utilizar em cada um. Cabos tripolares, cabos monopolares. Se for tripolar, basta um cabo. Se for monopolar, precisa de 3 cabos. Desculpa, se for multipolar, basta um cabo. Se for monopolar, precisa de 3 cabos, né? Número de condutores. Está escrito 4 porque são 4 vias dentro do cabo monopolar. Um para cada fase, mais o terra. Este mesmo caso aqui. Esses dois em específico são 3 mais 1 mais BL. 3, um para cada fase, mais um para o neutro, mais um para a blindagem, terra. E os cabos são de 16 mais 16. O que isso significa? Que todos os cabos de fase, quanto os cabos de neutro e terra, são de 16. Para os cabos de média tensão, como eles são monopolares, eu só escrevi 1 e seção 70. E a isolação está coerente aqui, conforme a baixa e média tensão. Continuando, foi feito também o dimensionamento do tamanho, né, dos circuitos. Isso nós fizemos ali na etapa anterior. Só um momento. Nessa parte aqui a gente calculou a distância. Pode perceber aqui que a gente fez as cotas bonitinho para poder levantar a distância entre os motores e a sala elétrica. Agora voltando aqui, né? Plotei aqui a quantidade de
cabos que seria utilizado, né? Por exemplo, para os cabos que são multivias, a quantidade de cabo vai ser a mesma quantidade relativa ao tamanho do circuito. Porém, para os cabos monopolares, teriam que ter 3 vezes mais, um para cada fase. E foi isso que eu plotei aqui. Isso muda na hora de fazer o dimensionamento dos condutores, que é o que irão falar logo a seguir. Para o dimensionamento dos condutores, o aplicativo Electrical Calculations foi utilizado. Nele, inserimos as informações básicas de cada motor de modo que elas atendessem às normas da NBR 5410. O primeiro motor, da bomba de lubrificação para a roda de caçambas, é trifásico de 7,5 kW e 480 volts. A distância do motor até o eletrocentro é de 80 metros e foi considerada uma queda de tensão máxima permitida no cabo de 2%. O dimensionamento encontrado foi de 4 mm² para a seção reta do cabo de força e 4 mm² para o cabo de retorno, ou cabo neutro. A queda de tensão no cabo para tais especificações foi de 1,62% e a tensão entregue ao motor foi de 472 volts. Para o motor de compressão de ar, que opera a 480 volts, consome 30 kW de potência e está a 80 metros do eletrocentro, o cabo de força calculado foi de 25 mm² para a área da seção reta transversal, enquanto o cabo de retorno, ou cabo neutro, tem uma seção de 16 mm². A queda de tensão no cabo é de aproximadamente 1% e a tensão nos terminais do motor deve ser de aproximadamente 474 volts. Os motores de giro necessitam de 480 volts e consomem também 30 kW de potência. Eles estão a 40 metros de distância do eletrocentro e ambos são trifásicos. A bitola, tanto para o cabo de força quanto para o neutro, foi de 16 mm² e a queda de tensão nos cabos até os motores foi de menos de 1%. Logo, a tensão entregue aos motores é de aproximadamente 476 volts. O motor 5, o de giro da roda de caçambas, consome 370 kW de potência e é alimentado com 4,16 kV. Ele está localizado a 80 metros da sala elétrica e os condutores foram dimensionados para ter no máximo 5 volts de queda de tensão até o motor. Com base nisso, foi calculada uma bitola de 70 mm² para os cabos de força e 35 mm² para os cabos de retorno. A tensão entregue ao motor é de 4,156 kV, um valor bem próximo do nominal, e a queda de tensão no condutor foi de menos de 0,1%. O motor 6, transportador da lança, também opera com 4,16 kV. Ele consome uma potência de 300 kW e está localizado a 30 metros de distância da sala elétrica. Para tais especificações, a área da seção transversal do condutor calculada foi de 70 mm² para o cabo de força e 35 mm² para o cabo de retorno, similar ao motor anterior. A queda de tensão nos cabos são de 0,03% e a tensão entregue ao motor é de basicamente 4,16 kV. Para o dimensionamento dos condutores, Falando agora sobre a forma como nós escolhemos o cabo, né, para ser utilizado, nós chegamos aqui no tópico 1.2.4, que se refere ao catálogo dos condutores. Como é que funciona? Por e simplesmente um fator econômico, foi utilizado o fabricante Prysmian, por ser o mais barato. Dessa forma, buscamos no catálogo deles o cabo que nos atendesse. No caso, a gente sabia que o cabo para baixa tensão, né? Prysmian para baixa tensão. No caso, a gente sabia que o método de instalação é B2, né? Que é abrigado, com dolete fechado, né? Com número de condutores carregados 3, porque é trifásico. E indicamos aqui
a seção que teria que ter cada um dos circuitos, que é 4, 16 e 25 milímetros quadrados. Para os cabos de média tensão, também foi utilizado Prysmian e foi conforme abaixo. Você pode observar aqui, ó, capacidade de condução de corrente, foi o método que a gente utilizou para poder fazer o dimensionamento. Chegamos no cabo de 70 milímetros e selecionamos essa seleção aqui de 3 cabos unipolares em trifólio no duto, que se refere a... tem um duto, né? Tem um condulete que passa os cabos, e dentro desse camarada tem os 3 cabos monopolares. Esse é a categoria de instalação dos cabos, e dessa forma chegamos no dimensionamento abaixo, que precisaríamos do cabo de 70 milímetros para poder atender ao critério de condução de corrente para os cabos de média tensão. Falando sobre a proteção do sistema, norteamos nossas decisões através das normas NBR 5410, NBR IEC 61439-1 e na NBR IEC 62271-200, pois nelas são estabelecidos os requisitos para o conjunto de manobras, controles em invólucro metálico para corrente alternada, montado em fábrica, para tensões nominais acima de 1 kV e até 52 kV, fixam as condições nas quais devem ser estabelecidas e mantidas as instalações elétricas alimentadas sobre uma tensão nominal igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada com frequências inferiores a 10.000 Hz ou a 1500 volts em corrente contínua. Estabelecem também definições e indicam as condições de utilização, requisitos de construção, características técnicas e requisitos de verificação para conjuntos de manobra e comando de baixa tensão. A primeira curva de resposta do disjuntor de proteção do motor 1, que é o da bomba de lubrificação para a roda de caçambas, mostra que, para sobrecorrentes pouco maiores que 1 A, o tempo necessário para que o disjuntor se abra cai drasticamente. Para 2 A, o tempo de resposta é de aproximadamente 20 segundos, e para 6 A, o tempo de resposta é de 1 segundo, e assim por diante. Para correntes mais elevadas, o tempo de resposta é ainda menor do que 100 milissegundos, que são alguns ciclos do sinal de 60 Hz. A curva de resposta do disjuntor de proteção do motor de compressão de ar é similar à curva anterior. Nesse disjuntor, para uma corrente de 2 A, o tempo de resposta é menor, de 11 segundos, enquanto para 6 A é de menos de 2 segundos. Para corrente 5 vezes maior que a nominal do disjuntor, o tempo de resposta mínimo é de 2 segundos, e para correntes 10 vezes maior que a corrente nominal, esse tempo mínimo é de 400 milissegundos. A curva de resposta para os fusíveis de proteção dos motores 3 e 4, que são os motores de giro, é a curva do valor nominal de 80 A, já que a corrente percorrendo o cabo é de 68 A. No gráfico, é denotado a corrente de curto-circuito, e observa-se que o fusível leva 1 segundo para se abrir com uma corrente de 500 A e, comparativamente, 1 kA de curto-circuito permite que o fusível se abra em menos de 100 milissegundos. Os motores 5 e 6 possuem diferentes tipos de disjuntores, como o disjuntor para proteção contra falha à terra, contra curto-circuito e para sobrecorrente. No primeiro, observa-se uma resposta bem rápida do disjuntor, com uma ordem de grandeza de 30 milissegundos para correntes em falhas à terra. No gráfico 2, o tempo de resposta pode ser regulado e pode variar entre 1 segundo e 100 milissegundos para proteção contra curto-circuitos, independentemente do valor da corrente. Já o gráfico 3, de sobrecorrente, uma equação descreve melhor o comportamento do tempo de resposta a partir de dados específicos. O menor tempo de resposta alcançado pelo disjuntor é de 40 milissegundos e o maior tempo, 200 segundos. A primeira curva de resposta do disjuntor de... Falando sobre o controle, para a adequação dos dispositivos de controle e comando foram considerados projetos estimados de distribuição esquemática,
conforme os registros do mapa na figura 10, presente na página 12 do trabalho. Já a alimentação, utilizando a lógica de simetria e seletividade para os circuitos de alimentação e força do sistema, não houveram cálculos referentes a serem feitos, apenas uma esquematização baseada no projeto referência. Com isso em mente, reiteramos que o gerador síncrono é um dos principais componentes do sistema, quando utilizado como fonte de alimentação. Frente à ocorrência de uma falha de carga, a impedância equivalente do sistema no ponto de conexão com o gerador apresenta uma queda brusca, e para manter o fluxo de potência constante de alimentação da carga, o equipamento injeta uma corrente de magnitude da corrente de curto-circuito no caminho da falha, podendo danificar a estrutura e os equipamentos que compõem o restante do sistema. O torque desenvolvido pelo motor durante a partida é diretamente proporcional ao quadrado da tensão aplicada aos terminais do motor. Quando a tensão nos terminais do motor é reduzida, o torque desenvolvido pelo motor pode se tornar menor do que o torque requerido pela carga. Esta queda de tensão pode levar o motor à condição de rotor bloqueado ou à falta na aceleração da carga até a sua rotação nominal. Portanto, uma tensão reduzida não é benéfica para a partida do motor, especialmente para as partidas de motores que acionam cargas com elevadas inércias, tais como ventiladores e sopradores, centrífugos e compressores. Este evento é monitorado por uma proteção de subtensão de sequência positiva temporizada. A função ANSI 27D, as regulagens do nível de tensão e da temporização são determinadas para serem seletivas com a proteção de curto-circuito da rede e para tolerar as quedas de tensões normais. Por exemplo, na partida de um motor, esta mesma proteção pode ser comum a diversos motores do painel. A existência de tensões de alimentação desbalanceadas no motor causa a circulação de correntes desequilibradas no estator do motor. Então, as componentes de sequência negativa de correntes desbalanceadas causam um significativo aumento no aquecimento do motor. Determinados modelos de proteção térmica já levam em consideração este aquecimento devido às correntes de sequência negativa. Podemos ver nas figuras apresentadas, na figura 11, na figura 12, iluminação do painel do inversor de giro, tudo isso que foi explicado. Falando sobre o controle, entrando na parte da escolha dos motores do nosso projeto, trabalhamos em um contexto simplificado. Sendo assim, a recuperadora demanda de, no mínimo, 6 motores para o seu funcionamento pleno, sendo esse considerado como a movimentação controlada, o estiramento ou recolhimento da lança e o funcionamento da roda de caçambas. Para completar tais funções, foram escolhidos os seguintes modelos para os nossos motores. Para o motor 1, motor 480 volts, 7,5 kW de potência e proteção IP55, 660 volts. Para o motor 2, motor 480 volts também, mas com 30 kW de potência e a mesma proteção do motor 1. Para os motores 3 e 4, motor com 480 volts, 30 kW de potência, possuindo acionamento por inversor de potência, este com proteção IP55 660 volts também. Já para os motores 5 e 6, temos para o motor 5 4,16 kV, 370 kW de potência, e para o motor 6, 4,16 kV também, porém com 300 kW de potência. Os dois possuindo proteção IP65 até 7,2 kV. Com isso, podemos traçar um esboço das distâncias desejadas de motor para motor, as ligações, a central elétrica de comando e sua alimentação. Também as distâncias de cabeamento necessárias para as conexões dos motores e sua alimentação. Então temos as seguintes distâncias: motor 1, 80 metros, motor 2, 45 metros, motor 3, 40 metros, motor 4, 30 metros, motor 5, 80 metros e motor 6, 70 metros. Com base nessas demandas de projeto, demarcamos os modelos dos equipamentos através de uma pesquisa vasta e encontramos os que mais se encaixam até então na nossa solução desejada. Para os motores de 1 a 4, optamos pelo modelo W51HD
do fornecedor VEG, devido à sua flexibilidade de operação e robustez da carcaça e eficiência. Para os motores 5 e 6, o modelo escolhido foi o W22 Super Premium, também da VEG, devido à sua capacidade de potência, custos operacionais e durabilidade a longo prazo. A lista de materiais restante para o nosso projeto ficou muito extensa, pois conforme a base do projeto, reaproveitamos a lista visando uma adequação prática para a viabilização real do projeto. Para mais informações, só utilizar as tabelas em formas de figuras disponibilizadas nos trabalhos, na folha 1 até a folha 13. Entrando na parte da escolha dos motores do nosso projeto, na seção de catálogos, separamos os links dos catálogos para as especificações de cada componente que fazem parte da instalação elétrica dos motores. Os motores 1 e 2 possuem catálogos idênticos, e os componentes mais pertinentes são os acessórios para contator ou disjuntor, para relé, o acoplador do borne do relé, o borne de passagem e um mini disjuntor. Cada componente possui uma determinada especificação, que deve ser considerada caso precise de uma peça substituta. Os componentes essenciais para as instalações dos motores 3 e 4 são a tampa terminal, os botões e sinaleiros, alguns acessórios para o contator, para o fusível e para o borne, o borne terminal de cada motor, a chave de comando e a de fim de curso, um ventilador, exaustor, um termostato, um fusível de 500 A e entre outros componentes. Os motores 5 e 6 também possuem catálogos similares, e os painéis elétricos se constituem de um resistor de aquecimento, uma chave de aterramento de média tensão, um relé de proteção, um termostato, transformador de potencial interno e outros componentes. Na seção de para a parte do orçamento do nosso grande projeto, após uma vasta procura e algumas horas de pesquisa na época de implementação do mesmo, chegamos na conclusão de que todos os equipamentos elétricos somados para cada um dos dispositivos de proteção de controle dos motores tiveram seus valores de: para o motor 1, R$ 3.296,37; para o motor 2, R$ 3.892,35; para os motores 3 e 4, aproximadamente R$ 66.581,90, e para os motores 5 e 6, o valor de aproximadamente R$ 58.124,42. O preço dos cabos varia bastante, mas encontramos que 1 metro de cabo de baixa tensão estaria por volta de R$ 75 e 1 metro de cabo de média tensão estaria por volta de R$ 320. Tendo em vista que os valores variam e, dependendo da época em que os orçamentos forem feitos, eles podem variar ainda mais. Para a parte concluindo nosso grande projeto, tendo em vista a complexidade e as dimensões, podemos observar que seu custo, aparentemente elevado, se mostra completamente plausível em seu contexto. Afinal, se trata de uma máquina muito grande, de grande porte, pesando aproximadamente 1.600 toneladas, e que possui uma capacidade de processo de cerca de 8.000 toneladas/hora. Com tantos componentes, peso, carga, isso gera uma complexidade muito grande do projeto, colocando um ponto crucial no ponto de vista técnico. Precisamos atrelar a sua viabilidade ao fato desse projeto poder ser analisado de forma precisa. A gente consegue fazer isso utilizando, por exemplo, o FEM, um método de elementos finitos, método de análise estrutural. Essa análise estrutural, utilizada nesse contexto em máquinas de pátio, é uma ferramenta importante na promoção da integridade estrutural do ativo. Ela pode ser aplicada, por exemplo, para verificar eventuais falhas de projeto, investigar fenômenos não previstos ou desconhecidos, fornecer suporte técnico para o planejamento de manutenções. Esse trabalho de análise através desse método, ele inicia-se com a modelagem computacional do ativo em um software. Nesse ambiente de software, é possível
gerar um modelo tridimensional, reproduzindo a geometria do ativo com muita precisão. Com isso, temos os dados necessários para a confirmação da viabilidade do projeto do ponto de vista técnico. Esse método nos dá essa possibilidade. Observando agora do ponto de vista financeiro, tendo em vista que o lucro líquido da empresa Vale, que é uma das maiores empresas de mineração do planeta, atingiu cerca de 121,2 bilhões de reais em 2021. Comparando com o lucro em 2020, representou uma alta de 353%. Ou seja, está tendo um aumento muito gigantesco nesta área. A Vale opera em plena capacidade e para operar com essa capacidade que ela opera hoje, a presença das recuperadoras de minério é essencial. Então, analisando os valores de lucros da Vale, os custos da recuperadora, a gente observa que a viabilidade financeira é clara. Há um claro crescimento forte de ofertas nesse ramo. Consequentemente, a viabilização da demanda acontece. Concluímos dizendo que essa matéria de tecnologia aplicada aos materiais nos fez ter uma breve experiência de como pode ser o mercado de trabalho. A matéria ministrada pela professora Cássia Nunes de Almeida, que o fez de maneira esplêndida, através de aulas, visitas e deste trabalho final, nos propiciou um olhar mais prático, qual consideramos importantíssimo para o crescimento profissional e acadêmico. Este trabalho possibilitou um acúmulo gigantesco de novos conhecimentos, experiências, compartilhamento de conhecimentos e discussões muito produtivas. Aprendemos muito com ele e, através dele, conseguimos vislumbrar um futuro de possibilidades no mercado de trabalho, as quais trouxeram inspiração e motivação para seguir em frente. Concluindo